Olá, tudo bem? Sou a professora Vanessa Lemos e agora vamos aplicar um pouquinho o raciocínio clínico, realizando um caso clínico para que nós possamos organizar o nosso pensamento e assim possa direcionar os seus estudos. Vamos lá? Obrigada, boa sorte, espero que tenha te ajudado. Nos veremos depois. Então, como que a gente faz? A gente analisa a anamnese, o exame físico, para poder construir o raciocínio. Então, é uma mulher de 86 anos, professora aposentada, que queixa-se de desmaio há 6 meses. Então, esse desmaio já tem 6 meses que ele ocorre, com perda de consciência na maioria das vezes. E associado refere dispneia aos pequenos esforços e nega dispneia paroxística noturna. Concomitante a isso, ela tem palpitação que atrapalha suas atividades diárias. Então, nessa questão aqui, a gente pode definir isso como desmaio ou síncope, vai depender da literatura que você for recorrer, não pode ser considerado síncope. Depois a gente passa para o interrogatório sintomatológico, vocês já estudaram, vocês já leram, só estou dando uma repassada. Os sintomas gerais, nada digno de nota. O crânio, face e pescoço também não, olhos também não, ouvido, nariz, cavidade paranasal e orofaringe, nada de observação relevante, tá tudo ok. No aparelho respiratório, não há nenhuma referência aqui, coloca que nega dispneia, mas a gente já sabe que ela está com dispneia, então desculpe aqui. No aparelho cardiovascular, ele refere dispneia, palpitação e síncope, nega demais sintomas. Gastrointestinal, obtupação intestinal, pode ser por causa da idade, evacuação a cada 5 dias. Aparelho geniturinário, nada a observar. Então, a gente vai pegando esses dados e começando a raciocinar. O sistema hemolinfopoético, nada digno de nota. O sistema nervoso, a síncope aparece. Se você relatar num sistema, você não precisa relatar no outro, mas eu resolvi relatar em todos. Locomotor e psíquico, nada de alterado. Nos antecedentes pessoais fisiológicos, nada que tenha que chame atenção. Nos antecedentes patológicos, ela tem hipertensão arterial sistêmica, diabetes e a dislipidemia. E dos antecedentes familiares também, o pai é falecido de infarto. E nos hábitos de vida, paciente da zona rural. A gente está vendo cardiologia, vale a pena salientar que paciente na zona rural, a gente tem que pensar se é região de foco de Chagas, né? Mas a paciente não informou nada sobre doença de Chagas na família. Vale a pena perguntar. Depois a gente passa para o exame físico. Dentro do exame físico, que chama a atenção, ela não tem edema, ela tem os pulsos periféricos de amplitude diminuída, está arrítmico, porém simétrico, com boa perfusão capilar periférica e está taquicárdica. Então a gente observa que ela tem uma taquicardia, uma pressão arterial mais baixa e uma frequência respiratória mais elevada. No exame de cabeça e pescoço, a gente ainda não viu, então o que eu coloquei? Eu coloquei a descrição do exame normal e já coloquei que está sem alteração, só para vocês já irem se familiarizando com esses nomes, né? Mas o exame de cabeça e pescoço, nariz, cavidade oral, tireoide, orofaringe e otoscopia, sem alteração. Fiz questão de fazer isso para a gente drenar o raciocínio para o cardiovascular, sem misturar muito. Do aparelho respiratório, a descrição aqui é de um exame normal. Em cardiologia é muito importante o exame respiratório também, porque muitas vezes comprometimento cardíaco gera alteração de congestão pulmonar, por exemplo. Então é importante ver sinais de congestão pulmonar, que aqui nesse caso não tem, o exame está normal. No aparelho cardiovascular, a gente pode observar que o ictus está visível e palpável, ele está aumentado e palpável, cobrindo 3 polpas digitais. Ele é propulsivo, então a gente começa a inferir que se é propulsivo, a gente pensa em hipertrofia concêntrica, é uma coisa que fica buzinando na cabeça da gente. Está arrítmico e taquicárdico, então é um ataque à arritmia. A aorta está palpável na fúrcula external, frêmito sistólico em região de foco aórtico. Se tem frêmito sistólico, significa que o paciente apresenta sopro.
As bulis aqui vou corrigir, estão arrítmicas, desculpe. Hiperfonéticas, um sopro holossistólico, holo, durante toda a sístole, no foco aórtico, tá vendo? Ó, 3 para 6 cruzes, ou seja, grau 3, e irradia para a região cervical. Isso aí nos mostra que realmente o sopro está no foco aórtico. Se ele tivesse no foco aórtico, no foco mitral, e estivesse irradiando só para cervical, a gente ia inferir que o sopro era aórtico. E se estivesse irradiando também para axilar, a gente podia também inferir que era um sopro mitral. Mas nesse caso, realmente é um sopro em foco aórtico, grau 3. Aparelho gastrointestinal, gênito urinário, locomotor e neurológico, eu não descrevi, mas ele está normal. O paciente fez exames, o ritmo de fibrilação atrial, que é a arritmia que ele aparece, e tem sobrecarga ventricular esquerda, ou seja, aumento de câmara ventricular esquerda. O raio-x mostra aumento de área cardíaca aos custos do aumento do ventrículo esquerdo. O ecocardiograma mostra fração de ejeção é a porcentagem do volume diastólico final que foi gerado em volume sistólico. O valor normal é em torno de 55%. Isso mostra que a contratilidade do ventrículo esquerdo está preservada. Aumento de átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, por quê? Porque se é um sopro sistólico no foco aórtico, é um sopro de ejeção. Possivelmente, existe uma diminuição do diâmetro dessa válvula, consequentemente aumenta o gradiente de pressão, aumenta a câmara ventricular esquerda e aí a câmara ventricular atrial e ventricular. O gradiente de pressão entre ventrículo esquerdo e aorta está elevado e o ecocardiograma mostra uma estenose aórtica severa que a gente já podia imaginar de acordo com a história e o exame físico. O ecocardiograma que veio só para confirmar. Então, como que a gente faz? Anamnese e exame físico. A gente tem que coletar e organizar os dados. Depois, a gente formaliza as palavras-chave de acordo com o quadro clínico e com o exame físico do paciente. Então, aqui eu fiz vários, eu não precisava fazer isso tudo. Mulher e homem, idosa, jovem e adulto, tem síncope, não tem síncope, tem palpitação, sem palpitação, não tem edema, não tem dor torácica, é da zona rural, é hipertensa, diabética, tem diabetes, ictus presente, sopro presente, com irradiação e o pulso arterial alterado. Então, a partir do momento que a gente pega a epidemiologia, que a gente pega os mecanismos fisiopatológicos, que a gente pega o quadro clínico e a cronologia dos fatos, utilizando as palavras-chave, a gente pode começar a representar esse problema, fazer um script da doença e resumir o caso. Então, se eu não fizer isso, as ideias ficam desorganizadas na minha cabeça. E se eu não conhecer os mecanismos da epidemiologia, os mecanismos estão relacionados à anatomia, fisiologia, patologia. E se eu não tiver uma cronologia, eu não consigo raciocinar, porque são muitos dados, são muitas doenças e nem sempre tudo é tão quadradinho. Então, como é que fica? Baseado nesse script aqui. Então, é uma mulher idosa, com síncope, né, desmaio, associada a dispneia e palpitação, sem edemas e dor torácica, histórico de moradia em zona rural, hipertensão diabética, exame pulmonar normal, ictus propulsivo e sinal de dilatação ventricular esquerda, frêmito cardiovascular presente, sopro holossistólico no foco aórtico, com irradiação para pescoço, pulso arterial simétrico e diminuído. Bom, quando eu faço o resumo desse caso e eu não tenho o exame complementar na minha mão, porque aqui eu tinha, fica muito mais fácil de eu fazer a lista de problemas e fica muito mais fácil de eu fazer um diagnóstico sindrômico. Posso estar equivocada? Posso. Aí vem o exame complementar para te auxiliar. Mas o exame complementar, como o próprio nome diz, ele é complementar. Então, qual seria a lista de problemas? Número 1. Depois que eu apresento o resumo desse caso na minha cabeça, ou para um professor, ou para um residente, síncope e desmaio é um problema que eu tenho que resolver. Tem que resolver essa dispneia dela. Eu tenho que resolver essa palpitação e o sopro mesosistólico aórtico com irradiação. São problemas que a gente tem que resolver, né? Depois, o que a gente faz? O diagnóstico sindrômico. Então, a paciente, através desse resumo do caso e dessa lista de problemas,
O diagnóstico sindrômico é uma síndrome valvular. E eu tenho quase certeza que é da aórtica. Então, eu podia colocar uma síndrome valvular aórtica ou uma síndrome valvular. Então, qual que é a hipótese diagnóstica? A hipótese diagnóstica é estenose valvular aórtica. E como que eu vou confirmar essa hipótese diagnóstica para que eu tenha um diagnóstico clínico? Após o exame complementar, que nesse caso confirmou que realmente era uma estenose aórtica. Então, qual que é o meu diagnóstico clínico? Estenose da válvula aórtica. Eu espero que eu tenha te ajudado a direcionar seus estudos e aqueles que estão começando a roteirizar seus estudos. Deixo um abraço, muito obrigada e boa sorte!